Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos os amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que estiver online aí, já vai entrando, glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque dele para ele são todas as coisas. Minha gente linda e abençoada, a paz, a paz. A missionária está aqui para quem participou da campanha, para estar explicando para vocês o significado do número 7 na Bíblia. Por que é tão citado o número 7 na Bíblia? Então, se você estiver online aí, já vai entrando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Vai dando seu joinha, o seu coraçãozinho para ir passando aqui. Se você é novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não é inscrito no canal do YouTube, aqui embaixo desse vídeo tem um botão se inscrever, se inscreva no canal, aperta o sininho e marca todas as notificações. Hoje, live especial de encerramento da campanha que nós fizemos desse mês 7. Toda a campanha, todo mês, toda sexta-feira desse mês 7, quebrando maldições. Você que participou foi abençoado, abençoada em nome de Jesus. Alguém escreve para mim, estamos te ouvindo bem? Para a missionária saber que vocês estão aí, minha gente. A missionária deu uma mudadinha no visual também. Para a glória de Deus. Então, vai escrevendo aí, estou ouvindo bem, que nós vamos falar. Eu entrei alguns minutinhos mais cedo para nós falarmos sobre o número 7. Vai compartilhando com as pessoas que você quer que escute essa palavra, que você que participou da campanha. É muito importante nós sabermos o significado do número 7 na Bíblia, porque que é tão mencionado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Em cima da palavra da campanha, foi falado que Deus criou o mundo em 7 dias, sendo que no sétimo dia ele descansou. Tantas outras coisas de Naamã, que ele precisou para ser curado, ele precisou mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Então, vamos falar um pouquinho. Para a glória de Deus, estou dando alguns minutinhos para dar 8 horas, porque o pessoal está chegando, vai chegando aí, já vai pegando sua garrafinha com água, que depois nós vamos orar. A paz, a paz, a paz. Quem está aí vai escrevendo, estou aqui, a paz. Tudo bem, minha gente? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Quantos estão me ouvindo bem? Escreve, estamos te ouvindo bem, para a glória de Deus. Michele Cristina, a paz, a paz. Quem mais está aí? Vai escrevendo para mim o seu nome. A paz, boa noite, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Quem mais está aí para a glória de Deus? Vai escrevendo, estamos aqui. Para a missionária saber que vocês estão aí e que vocês estão me ouvindo bem. Para a glória de Deus. Aleluia. Cibele, a paz, a paz. Tudo bem, minha gente? Bora lá, então, falar sobre o significado na Bíblia do número 7. São coisas muito interessantes que eu quero que você preste atenção, que eu sei que vai ser bênção para a tua vida. O que significa o número 7 na Bíblia? Primeira coisa que temos que saber é do uso do número 7 na Bíblia. Em grande parte dos textos, simboliza nas épocas em que foram escritos textos a plenitude, a perfeição, ou algo ou alguém. Sempre quando refere-se ao número 7 na Bíblia, você pode perceber que fala sobre a plenitude de Deus, sobre a perfeição de Deus e também refere-se a algo ou alguém. Por exemplo, logo na criação, observamos que Deus fez a criação e o dia de descanso em 7 dias. Foi o que nós falamos na campanha, que Deus criou o mundo em 7 dias, sendo que no 7º dia Deus descansou. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, diz na palavra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Está em Gênesis capítulo 2, verso 2, para a glória de Deus. Temos aqui um outro uso claro do número 7 para demonstrar a perfeição de Deus. Deus usou desse número, símbolo, para demonstrar isso, já que ele, como Deus, preste bem atenção, já que ele, como Deus, poderia ter criado o mundo em um só dia, se Deus quisesse. Se Deus quisesse ter criado o mundo em um só dia, ele poderia ter criado, mas Deus, ele fez
Isso para mostrar que o número 7 é o número da perfeição. Deus usou desse número, desse símbolo, para demonstrar isso, já que ele, como Deus, poderia ter criado o mundo em um só dia se ele quisesse. Temos claramente aqui esse símbolo, esse simbolismo do número 7. Observamos um outro exemplo também interessante do número 7, que o faraó, na época de José, do Egito, teve um sonho que perturbou o faraó. Quantos se lembram dessa passagem? Perturbou o faraó. No sonho, vemos o número 7 aparecendo novamente como símbolo da plenitude da vontade de Deus, que seria feita sobre Faraó. Olha o que diz na palavra do Senhor. Do rio subiram 7 vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feitas à vista, magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. Aqui estava falando do sonho de Faraó, que sonho que Faraó teve, que ele teve um sonho que ele ficou perturbado, que até ele chamou, o servo dele, para poder esclarecer o sonho, porque os sábios, ninguém sabia o significado do sonho, e Deus deu um sonho perturbador para Faraó. E nesse sonho ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aqui Deus estava querendo mostrar para ele a vontade de Deus que teria que ser feita sobre a vida de Faraó, porque Faraó, ele se achava, o Deus, do Egito ali, Então, Deus quis mostrar para Faraó que Deus estava acima da vontade dele, Então, fala isso em Gênesis capítulo 41, versículos de 2 a 3. Quem está aí, vai apertando seu joinha e seu coraçãozinho para ir passando aqui, para missionários saber que vocês estão me ouvindo bem, minha gente. Porque hoje eu trouxe várias coisas falando sobre o número 7, o significado, como eu falei no início, que significa perfeição, significa plenitude, significa algo ou alguém. Aqui, no caso, Deus usou o número 7 para significar alguém, referindo ao sonho de Faraó. Olha para você ver. Deus usou o número 7 se referindo ao sonho de Faraó, que ele teria 7 anos, de fome, 7 anos de fartura, que 7 vacas eram gordas, 7 magras. Então, olha para você ver a simbologia do número 7, a importância na Bíblia. Assim como fala da plenitude de Deus, que Deus poderia ter criado o mundo em um dia, mas ele criou em 7, e no 7 ele descansou, Falou da lepra de Naamã, Que Naamã tinha, que nós falamos sobre a campanha. Agora deu um outro exemplo de Faraó, que quando o 7 também se refere a alguém ou a algo, a alguma situação, não é verdade? E aqui Deus fala que Deus falou através do sonho com Faraó, no qual deixou ele perturbado com o sonho, qual ele via subindo 7 vacas formosas e 7 gordas, que pastavam no carriçal. Após elas subiram outras 7 vacas magras e pararam junto à primeira na margem do rio. Temos aqui Deus usando o simbolismo já conhecido do número 7 para demonstrar a sua vontade, que aconteceria conforme o sonho que foi interpretado por José, como sendo 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre a terra. Além da literalidade do tempo, 7 anos, temos a simbologia da plenitude da vontade de Deus sendo feita. Olha que interessante. Observe ainda um outro exemplo interessante na palavra de Deus, na punição de Deus aos israelitas no reino sul de Judá, que fala assim: o tempo de punição foi um múltiplo de 7, ou seja, 70 anos, indicando uma punição completa de Deus ao seu povo, que foi levado cativo para a Babilônia. O povo que foi levado cativo como escravo na Babilônia, antes deles serem libertos, antes deles saírem para a terra prometida, ficaram 70 anos em cativeiro, ou seja, mais o número 7, múltiplo de 7, representando aí uma
uma punição de Deus à desobediência do povo. Olha que interessante quantos exemplos que nós temos na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vá apertando o seu joinha e seu coraçãozinho para ir passando aqui, para a missionária saber que esse sinal da internet está funcionando bem e que você está me ouvindo, está aprendendo sobre o número 7, a simbologia, o significado, a plenitude do número 7, quando Deus quer falar com alguém, referindo a algo ou alguém, ou referindo a sua plenitude, a sua sabedoria. Glória a Deus, aleluia. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Aqui está falando da punição do povo de Deus que ficou 70 anos em cativeiro, na escravidão. Isso está em Jeremias capítulo 25, verso 12. Esses exemplos citados até agora mostram que, além do uso literal do número 7 e seus múltiplos, temos também atrelados a ele o uso simbólico demonstrado a plenitude, a perfeição e a completude daquilo que está sendo mencionado. Olha que interessante. Quarto exemplo para você, se você está gostando, vai dando seu joinha, vai compartilhando aí. No Novo Testamento, também temos esse uso do número 7, seja de forma literal e simbólica ao mesmo tempo, ou somente de forma simbólica. Vejamos o exemplo onde Jesus usa o número 7 para demonstrar simbolicamente que devemos perdoar o próximo quantas vezes for necessário, algo ilimitado. Lembra que eu falei na palavra de Deus? Que Jesus falava que nós temos que perdoar, mas aí o múltiplo de 7, respondendo Jesus lhe disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 deve perdoar o seu irmão, Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 22. Pedro pensava que perdoar 7 vezes seria um número perfeito de vezes a perdoar alguém. Às vezes nós achamos que nós devemos perdoar a pessoa uma vez só, já tá bom, No caso aqui, Jesus estava falando com Pedro. Jesus estava falando para Pedro. Pedro estava achando na cabeça dele que 7 vezes já seria um número ideal para perdoar alguém, E Jesus demonstra aqui, Jesus adiciona uma multiplicação ao número 7 para demonstrar a Pedro que precisava ir muito mais além do que o exercício do perdão. Ou seja, ele multiplicou o número 7. Não, Pedro, você não tem que perdoar só 7 vezes. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Olha Jesus ensinando aí a importância. Por fim, não podemos deixar de falar do uso 7 no livro de Apocalipse. Suzana, Deus abençoe. Quem tá aí, Maria Molim, toda a família Molim, Cibele, Helenice Barbosa, aleluia, Maria Molim, Giane Castro. Quem mais está aí? Vai escrevendo seu comentário para ir passando aqui para a glória de Deus. Hoje é o encerramento e explicando o porquê do número 7, a importância do número 7 na Bíblia, como que Deus usa referindo o número da plenitude, da perfeição de Deus, quando se refere à punição a alguém, como Deus alertou o rei, o rei do Egito, o faraó, depois alertou o povo de Deus com alguma punição, que ficou 70 anos de escravidão. Olha a importância do número 7. 70 vezes 7, ensinando o apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro achava que perdoar uma vez só estava bom, mas não, Deus quis mais além, Jesus quis mostrar para ele que era incontável as vezes que nós devemos perdoar alguém que nos feriu, que nos magoou, 70 vezes 7. Agora, por fim, vamos falar do livro de 7, que fala do número 7 no Apocalipse. Ele segue a mesma significação do restante da Bíblia, usando sempre com o sentido de perfeição ou plenitude de algo ou alguém. Mas não podemos deixar de notar que Apocalipse usa o número 7 de uma forma muito mais característica, na maioria das vezes de forma simbólica, como simbolismos interessantíssimos e difíceis muitas vezes de estudar, porque o Apocalipse ele fala muito de forma literal e de muita forma simbólica, não é verdade?
Então, em Apocalipse cita também muitas passagens sobre o número 7. Vejamos este que interessante. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso está em Apocalipse. Conheça as tuas obras, que em teu nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, versículo 1. Aqui apontam muitos estudiosos que este número 7, de 7 Espíritos de Deus, seria uma menção, estava referindo à plenitude do Espírito Santo presente junto à ação de Jesus Cristo, que é aquele que enviou o Espírito Santo à sua igreja após a sua morte e a sua ressurreição. Aqui muitos estudiosos acreditam que esse anjo da igreja de Sardes, essas coisas lhe diz que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Eles acreditam que esses 7 significa 7 Espíritos de Deus, né, que foram mencionados em relação ao Espírito Santo, que foi juntamente enviado a Jesus Cristo, aquele que enviou o Espírito Santo à sua igreja, a igreja da terra após a morte e a ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Os crentes da igreja de Sardes estavam como mortos espiritualmente, precisavam ser reavivados pela ação plena do Espírito Santo em suas vidas. Daí o número 7. Já as 7 estrelas mencionadas, simbolicamente, são os 7 anjos da igreja. Alguns pensam que seriam esse o pastor de cada igreja, como o próprio Jesus explica. Quanto ao ministério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, porque fala das 7 igrejas em Apocalipse, que eu vou estar lendo daqui a pouco para você. Fala das 7 igrejas em Apocalipse, sendo que uma delas é de Sardes. Olha que interessante. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Vamos entender um pouco dessa aplicação espiritual do número 7 em nossas vidas. Antes de indicar outros casos na Bíblia, o número 7, façamos agora uma aplicação espiritual do número 7 em nossas vidas. Deus triuno, né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Redime o homem, que também é triuno, que também é trino, né? Triuno é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade, que fala do Pai, Filho e Espírito Santo, o triuno, que também redime o homem. Por que redime o homem? O que é redimir? É perdoar o homem, que também é um ser trino. Corpo, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E essa redenção que se fez na cruz do Calvário, olha que interessante. Essa redenção que foi o perdão dos nossos pecados. Jesus veio na terra morrer por nós, morrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Essa redenção se fez na cruz do Calvário, pelo sacrifício do Senhor Jesus. E é na cruz que Deus e o homem podem se encontrar com a paz. Se você reparar, Deus ele é um Deus triuno, feito de Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, ele é trino, feito de corpo, alma e espírito. E o que nos une a Deus? O que nos leva ao perdão de Deus? O que nos une ao Senhor? É essa junção do perdão de Deus na cruz do Calvário, sendo crucificado. Essa redenção nos une, o homem que é um ser trino, ao Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ali, através da cruz, que nós alcançamos hoje a paz. É através de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador da nossa vida que nós encontramos a paz. Então é através da cruz, foi através da cruz que Jesus salvou o mundo, que Jesus redimiu o meu e o seu pecado. Olha que interessante. E é onde nós encontramos a paz. Por isso que muitos falam assim: vai orar nos pés de Jesus, vai orar nos pés da cruz, né? Aos pés da cruz, como tem aquele louvor, né?
né? Aos pés da cruz, porque ali é onde há a junção de Deus, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo morto, crucificado, e a junção do homem pecador, que somos nós, né? Ali juntos, né, para termos essa ligação com Deus, para sermos perdoados, para termos uma nova chance de vida eterna, porque o homem é trino, feito de corpo, alma e espírito. Olha que coisa interessante. Quantos estão entendendo para a glória de Deus? Aleluia. E olha que interessante. Reconciliando-se em todo, que se expressa pela plenitude 7. Então ali teve uma reconciliação entre o homem e Deus, entre o homem e Jesus Cristo, entre o homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, entre o homem, que é o corpo, alma e espírito, junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi ali na cruz que nós conseguimos a nossa redenção, o nosso perdão, a nossa salvação dos nossos pecados, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ali fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que fala Deus e homem reconciliando-se com Jesus, né? Deus e homem reconciliados, através de Jesus. Ali naquele momento da cruz, da crucificação, teve um reconciliamento entre o homem da terra com Deus, entre o homem da terra que estava em pecado, perdido, onde Deus já estava arrependido, que fala lá, né? Que tinha arrependido de ter criado um homem, mas ali teve a reconciliação com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, e o homem, corpo, alma, espírito. Então essa junção do homem, corpo, alma, espírito, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa somatória, essa reconciliação forma mais um número 7, que significa Deus e o homem sendo reconciliados através da pessoa de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Essa união encontramos lá em João capítulo 17, 21, para que todos sejam um. Olha que interessante. E depois eu vou citar mais exemplos para você entender. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Ou seja, Jesus, ele é um em nós e nós somos um com Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem Jesus, você tem Deus e você tem o Espírito Santo. E ao mesmo tempo nós somos um com Deus. Nós somos um como pessoa, como corpo, matéria, alma e espírito com Deus, formando assim essa junção mais o número 7. Olha que interessante. E isso sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso não é mais do que a salvação operada pelo Senhor na vida daqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador? Para uma conclusão, e eu citar vários exemplos aqui do número 7, vai compartilhando, escrevendo seu boa noite, a sua glória a Deus, seu aleluia, porque hoje é uma live especial, encerrando a campanha do mês 7 que nós fizemos. Amanhã eu vou estar comprando mais 2 cestas básicas com os valores arrecadados dessa semana, para a glória de Deus, que vão estar sendo abençoadas mais 2 famílias que vocês doaram e que Jesus está vendo esse gesto e que Deus multiplique em nome de Jesus 100 vezes mais sobre a vida de todos que participaram em nome de Jesus. Tendo uma conclusão rápida, Deus colocou este número como base precisamente para mostrar a sua plenitude e a sua graça, o seu amor pela humanidade e como querer resgatá-la. A mesma apresentação é o selo de Deus como prova da infabilidade da Bíblia e, simultaneamente, prova da sua divina inspiração. O Senhor Deus, os seus eternos desígnios, assim o determinou e apresenta em todas as coisas para o conhecimento do homem que Deus é único, perfeito e todo-poderoso. Isso é para trazer ao meu e ao seu conhecimento que o número 7 significa o número da perfeição, da plenitude de Deus. Quando Deus quer se referir a algo ou alguém, abençoar, avisar, significa a plenitude,
que ele é um Deus único, perfeito e todo-poderoso, para que os homens nele reconheçam todas as coisas e se humilhem perante ele, aceitando a salvação que ele gratuitamente concede a todos nós, homens da terra. Olha que lindo! Basta, pois, crer, porque se formos sinceros, de fato, precisamos ter fé para crer que tudo isso é um acaso ou uma coincidência. Você acha que tudo isso é um acaso ou é uma coincidência? Por isso que nós precisamos ter fé, para nós acreditarmos na palavra de Deus e que nos ensina o evangelho do Senhor. Olha que interessante. Você acha isso uma coincidência ou um acaso? Do que crer nele e na sua imensa sabedoria. Olha que interessante. Agora eu quero falar para você sobre mais na Bíblia. Na Bíblia, agora a nível de curiosidade. Aleluia. Na Bíblia existem mais de 360 passagens, que citam o número 7, executando-se aquelas que mencionam os seus múltiplos diretos e indiretos. O que são múltiplos? Múltiplos de 7. Como falou Jesus, o exemplo de Pedro, que Pedro deveria perdoar 70 vezes 7. 70 é um múltiplo de 7. Então, na Bíblia cita vários exemplos, não só falando do número 7, mas como outros números referentes a múltiplos de 7. O número 7, portanto, é o número da perfeição, no qual vai desvendar os segredos desse número nas Escrituras, e você vai ficar agora impressionado, minha amada, com as curiosidades que eu vou mostrar para vocês. O número 7 na Bíblia, olha que interessante. Tanta coisa que fala sobre o número 7 na Bíblia. 7 foram os dias da semana da criação do mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. O 7º dia é sagrado na Bíblia. Como Jesus falou que em 7 dias ele criou o mundo, porém no 7º ele descansou e ele consagrou aquele dia como o dia santo, que é o sábado, o Shabat. Que fala sabat, né? Que é o dia santo. Então, o 7º dia é sagrado na Bíblia também. O Enoque, ele foi transladado. Foi o 7º depois de Adão. Olha que interessante. O Enoque, ele foi transladado, transportado, né? Em vida, transportado, foi o 7º depois de Adão. Isso está em Gênesis capítulo 5, capítulo 5, perdão. 7 também é o número do terceiro filho de Adão e Eva, que está escrito no capítulo de Gênesis, capítulo 4, versículo 25. 7 é o nome do terceiro filho de Adão e Eva. Você sabia disso? O nome 7 é o nome do terceiro filho de Adão e Eva. Lameque, pai de Noé, presta atenção, Lameque, pai de Noé, viveu exatamente 777 anos e morreu no ano do dilúvio. No dilúvio, né, que teve o dilúvio da arca, né, que teve o dilúvio da arca de Noé. Lameque, pai de Noé, Lameque foi pai de Noé, né? Ele viveu exatamente 777 anos, porque naquele tempo o povo vivia essa quantidade de anos. Você sabia disso? Depois que Deus mudou isso, diminuiu a nossa existência na terra. Mas antigamente o povo vivia muito. Olha que interessante. Lameque, pai de Noé, que construiu a arca de Noé, ele viveu exatamente 777 anos e morreu no ano do dilúvio. Está em Gênesis capítulo 5, verso 31. 7 dias Noé esperou dentro da arca até cair as primeiras gotas de chuva. Você sabia disso? 7 dias Noé esperou dentro da arca até cair as primeiras gotas de chuva. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 10. No dilúvio, só escapou Noé e 7 pessoas. Olha que interessante. No dilúvio, quem entrou na arca foi somente Noé e mais 7 pessoas. O restante, Deus acabou com o mundo. Deus acabou com o resto das pessoas que estavam na perdição, que estavam, né, na perdição do pecado, né? E ninguém acreditava em Noé, na criação da arca. E quem foi salvo foi somente
Noé que escapou do dilúvio e mais 7 pessoas. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 70 foram os filhos de Israel que desceram ao Egito. Capítulo de Gênesis 46, versículo 27. Lembra no capítulo de Gênesis? 70 foram os filhos de Israel enviados para descerem e expirarem a terra do Egito. 7 vacas magras foram vistos no sonho de Faraó, como nós já falamos. 7 anos de fome ocorreram no Egito no tempo de José, como Deus já havia dito a Faraó, e José, ele era ali um braço direito de Faraó. Teve 7 anos de fartura, mas também teve 7 anos de fome, que se encontra em Gênesis capítulo 41, 27. 7 eram as filhas de Jetro, sogro de Moisés. Sabia que o sogro de Moisés, ele tinha 7 filhas? 7 eram as filhas do sogro de Moisés, sendo que uma delas casou-se com Moisés. Está no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16. O 7º ano era de descanso para a terra de Israel. De 7 em 7 anos, a terra de 7 em 7 anos era o tempo de descanso. No 7º ano era de lei de forma de falar. No sétimo ano era de descanso para a terra de Israel. Isso está em Levíticos capítulo 25, versículo 4. 70 homens, presta atenção. 70 homens. Quando eu falo 70, é múltiplo de 7, tá? Como fala na palavra de Deus. Deus menciona o número 7 e seus múltiplos na Bíblia. 70 homens foram escolhidos por Deus para auxiliar Moisés. No capítulo de Números, capítulo 11, versículo 16. Para auxiliar Moisés, para ajudar Moisés nas batalhas, nas guerras que eles tinham que enfrentar, para ganhar, para enfrentar, chegar à terra prometida. 70 foram o número de homens escolhidos para andar e auxiliar Moisés. 7 também eram os filhos de Jó. Os filhos de Jó eram 7. E mais 3 filhas. Jó teve 7 filhos e mais 3 filhas. Está em Jó capítulo 1, verso 2, aonde depois Jó perde os seus filhos, né? 70 reis tiveram os dedos polegares cortados por Adoni-Bezeque. Isso está em Juízes capítulo 1, versículo 7. Olha quanta curiosidade que cita o número 7 na palavra de Deus. 70 filhos teve Gideão. Gideão teve 70 filhos. Olha que coisa, está no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 30. 7 dias foram rodeadas as muralhas de Jericó. Quantos lembram disso? Que para a muralha de Jericó ser derrubada, Moisés e o seu povo foram 7 dias andando com a arca, né? Andando com a arca da aliança ao redor das muralhas de Jericó. E no 7º dia, as muralhas vieram ao chão. Por que será, né, esse número 7 tão poderoso? Tem poder nesse número 7. O 7 é o número da perfeição, é o número do poder, é o número do agir de Deus. Porque tudo quando Deus ia mandar algo fazer, Deus mandava. Você vai fazer 7 vezes, andar 7 vezes ao redor das muralhas de Jericó. A ordem de Deus foi essa. Andando com a arca da aliança, vocês vão andar 7 vezes em círculo ao redor das muralhas de Jericó. E no 7º dia as muralhas vieram ao chão, como diz na palavra do Senhor. Ruth era a nora melhor do que 7 filhos. Isso está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 15. 7 eram os filhos de Jessé, que apresentou a Samuel. Olha para você ver. 7 eram os filhos de Jessé, que se apresentou a Samuel. Samuel, quando foi escolher, né, o escolhido de Deus, o menor de todos, quem que era? Os filhos de 7, Davi. Davi estava lá pastoreando no campo com as ovelhas, quando chegou o profeta Samuel na casa de Jessé, pela ordem de Deus, porque tinha que escolher um dos filhos de Jessé para ser ungido. E Davi foi o escolhido. Olha que interessante. E Jessé tinha exatamente 7 filhos.
7 coisas abomina o Senhor. Olha só, 7 coisas que Deus abomina. Olhos altivos. Vamos lá. Língua mentirosa, aqueles que mentem muito, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, aqueles que matam, assassino, coração que trama projetos iníquos, aquele coração que está planejando mal, está planejando coisas ruins acerca do teu próximo. 7 coisas Deus abomina. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso está em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 18. Deus abomina essas 7 coisas. Assim como o número 7 é também de abençoar, é também número 7 de punição, né? Aqui Deus ele abomina. São 7 coisas que Deus abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, aqueles que mentem, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, ou seja, projetos maus, pés que se apressam para correr para o mal, ou seja, aquela pessoa que tem a escolha de seguir o caminho certo ou errado, e ela corre sempre para o caminho errado, para o caminho da maldade, né? Testemunha falsa que profere mentiras, aquelas pessoas que falam mentiras a teu respeito, e que semeia contenda, brigas entre os irmãos. Essas são as 7 coisas que Deus abomina na Bíblia. Está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 18. 7 orações foram feitas por Elias para que chovesse. Lembra aquela música? Faz chover, abre as comportas do céu e faz chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Está falando esse louvor exatamente das 7 orações que foram feitas pelo profeta Elias para que chovesse naquela terra. Isso em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Olha quanta coisa interessante que você e eu não sabíamos sobre respeito ao número 7. 7 vezes 70 anos foi o tempo da profecia, do anúncio do Messias em Daniel, em capítulo de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 28. 7 vezes, essa aqui vocês vão lembrar, essa aqui você vai lembrar. 7 vezes mais foi aquecido a fornalha, onde foram jogados 3 jovens. Quem lembra dos 3 jovens? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Está lá em capítulo de Daniel, versículo 19. O rei Nabucodonosor ficou injuriado com eles, né? Porque eles quebraram um decreto do rei e o Nabucodonosor falou assim: não, vamos lançar os três na fornalha ardente. Só que o Nabucodonosor deu uma ordem para aquecer a fornalha. A fornalha já estava fervendo, irmãos. E a Nabucodonosor, com a ira dele tão grande, com os 3 servos de Deus que serviam a ele no palácio, mandou jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, no qual eles entraram na fornalha, saíram de lá e nem sequer um fio de cabelo deles foi chamuscado, porque Deus estava com ele. Quando Nabucodonosor olhou dentro da fornalha ardente, ele ficou impressionado porque ele viu 4 homens. Não 3, ali dentro estava Deus, o próprio Jesus estava caminhando com eles dentro da fornalha ardente. Porém, o rei Nabucodonosor, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, já estava quente, vamos colocar mais lenha para queimar, mais carvão, porque eu quero ver esses 3 jovens mortos, queimados, torrados. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, e os 3 jovens servos de Deus que serviam o rei Nabucodonosor saíram de dentro da fornalha ardente, andando sem nenhum ferimento, sem nenhuma queimadura, nem sequer estava com cheiro de fumaça nas suas roupas, diz a palavra de Deus. Aleluia, santo, santo. Que coisa linda, que foi lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19.
E olha que interessante, quando Deus puniu Nabucodonosor, ele ficou no período que ele ficou como um cachorro, né? Um cachorro selvagem. Nabucodonosor, ele depois dessa punição de Deus, ele ficou 7 anos na mata, perdido, como animal, se alimentava como animal, se comportava como um animal selvagem, e nesse tempo ficou 7 anos Nabucodonosor nesse estado de animal, né, vivendo selvagemente, comendo como um animal selvagem, como um cachorro selvagem, por 7 anos, até no qual Deus fez ele reconhecer que Deus era o Deus Altíssimo, que ele era o único Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Mas isso, Nabucodonosor precisou ficar 7 anos como animal, se comportando como animal, vivendo como animal, por 7 anos como um cachorro selvagem. Quantos já leram essa passagem? Vamos saber, vai falar para mim aí. No Novo Testamento, agora eu quero falar para você no número 7, no Novo Testamento, já tô terminando. Aguenta aí, porque você precisa saber dessas curiosidades que talvez ninguém nunca falou em vídeo nenhum por aí, e você vai estar sabendo um monte de coisas. Se no Novo Testamento, 7 foram os maridos da mulher da parábola contada pelos saduceus, em Mateus, versículo 22, e Mateus capítulo 22, versículo 26, que a mulher tinha 7 maridos, né? Sendo que o 7º ainda nem era dela, não era isso? A mulher que vai buscar água no poço, se não me engano, né, encontra com Jesus lá no poço, Jesus para no poço só para encontrar com aquela mulher, e a mulher fala assim, vejo que tens marido, né, aí ela fala, eu vejo que tu és profeta, aí Jesus corrige aquela mulher, mas o marido que você está é o 7º marido, e esse marido ainda não é seu, ou seja, Deus estava corrigindo aquela mulher, né, então olha que interessante, no Novo Testamento, 7 foram os milagres feitos por Jesus em dia de sábado. Você já parou para pensar? Jesus, ele operou, porque naquele tempo não podia, de acordo com os judeus, fazer milagre aos sábados, porque o sábado é o dia do Shabat, é o dia santo, né, considerado pelos judeus, né, pelos judeus mesmo, ortodoxos, se eu não estiver falando coisa errada, mas pelos judeus mesmo, eles seguiam as leis, as regras ali. Então, olha que interessante, o 7º dia, como Deus criou 7 dias, Deus criou o mundo, porém o 7º dia, Deus considerou o 7º dia santo. O que é o 7º dia santo? O 7º dia santo é o sábado. O sábado, na verdade, as pessoas não podiam fazer nada, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Nem o esforço físico, era o dia de descanso, era o dia santo, dedicado ao Senhor. E porém, Jesus ele veio na terra e quebrou isso. Na lei dos judeus, ele quebrou isso, porque foram feitos 7 milagres por Jesus no dia do sábado. O endemoniado da sinagoga de Cafarnaum, que todo mundo conhece essa passagem, que está em Marcos capítulo 1, versículo 21, o primeiro milagre. O segundo milagre, o homem da mão ressequida, né? O homem da mão mirrada, né? Como muitos conhecem, que está em Marcos capítulo 3. O terceiro milagre, a mulher encurvada, a mulher que andava encurvada, em Lucas capítulo 13, versículo 10. A sogra de Pedro, a cura, né? O milagre na sogra de Pedro, no Lucas capítulo 4, versículo 38. O hipócrita, né? O hidrópido, em Lucas capítulo 14, o paralítico do tanque de Betesda. Quanto lembra do paralítico do tanque de Betesda? Que toda vez o anjo descia e movimentava as águas, e quando aquele paralítico estava ali, e se tivesse alguém que colocasse ele nas águas, ele era curado. Como ele era paralítico, ele estava ali há anos tentando ser curado na beira do tanque de Betesda, porque de ano em ano, ou de tempos em tempos, o anjo do Senhor descia, movimentava
movimentava as águas e quem era lançado ali nas águas primeiro recebia a cura. E ali o paralítico do tanque de Betesda estava há anos deitado na cama, que Jesus fala para ele: você está curado, levanta e leva a tua maca, leva a tua cama. O paralítico saiu dali do tanque de Betesda carregando a sua maca, carregando a sua cama, porque fazia anos que ele estava ali. E Jesus perguntou para ele: o que você faz aqui? Ele falou assim: eu estou esperando alguém, porque eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando o anjo desce para movimentar as águas, para que eu seja curado. Jesus falou: levanta-te e anda, e leve com você, a sua cama, diz o Senhor na palavra, no livro de João, capítulo 5, e o cego de nascença, que está no livro também de João, capítulo 9. O sábado é o 7º dia da semana. Olha que interessante, o sábado é o 7º dia da semana, porque muita gente acha que a semana começa na segunda, mas a semana ela começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado, na verdade, é o 7º dia da semana, porque a nossa semana começa no domingo e não na segunda-feira. Olha que interessante. 7 pães Jesus multiplicou para aquela multidão no final e sobraram 7 cestos cheios de pães. Lembra que Jesus estava pregando no deserto e tinha aquela multidão e já estava no escurecer da tarde e os discípulos falaram: eles vieram de longe, estão todos com fome. E aí Jesus pediu para que trouxesse 7 pães e 7 peixes. Então foi a multiplicação. Jesus multiplicou 7 pães para dar para aquela multidão. E além de multiplicar os 7 pães e os 7 peixes, ainda sobraram 7 cestas cheias de pão. Sobraram 7 cestas. Olha que interessante. Jesus pede 7 pães e 7 peixinhos para multiplicar, para matar a fome daquela multidão. Além de matar a fome de todo mundo, ainda sobrou 7 cestos cheios de pães. Está em Mateus capítulo 15, versículo 36 e 37. A hora sétima, uma jovem foi curada de febre à distância por Jesus. Isso está em capítulo de João, capítulo 4, versículo 52. Jesus adverteu que nós devíamos perdoar 70 vezes 7 as ofensas sofridas. Também se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, 22, que é o perdão 70 vezes 7. 7 demônios Jesus expulsou de Maria Madalena. Quem sabe conhece a passagem de Maria Madalena. Ela era perturbada por 7 demônios. Maria Madalena, era perturbada por 7 demônios. Sabia disso? E Jesus, quando encontrou com ela, eles não sabiam mais o que fazer, levaram Maria Madalena até Jesus e Jesus libertou Maria Madalena dos 7 demônios que a perturbava por anos. Maria Madalena, isso está no capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 9. 7 foram os primeiros diáconos da igreja apostólica. E isto está em Atos, capítulo 6, versículo 3. Glória a Deus. Agora vamos falar de Apocalipse. Apocalipse é onde aparece mais vezes o número 7. Fala das 7 igrejas que eu falei para vocês, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. No livro de Apocalipse fala das 7 cartas, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Os 7 candeeiros, que fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. As 7 estrelas, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Os 7 anjos, que está no livro de Apocalipse, capítulo 8, verso 2, os 7 trovões, que está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, os 7 espíritos que nós falamos, que está no capítulo 4, versículo 5, os 7 selos que vão ser abertos, não fala em Apocalipse, dos 7 selos? Quem já ouviu falar dos 7 selos? Os 7 selos que vão ser abertos no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, das 7 trombetas que vão tocar, as 7 trombetas vão tocar, anunciando a vinda
do Rei dos Reis. As 7 trombetas vão tocar anunciando a volta de Jesus Cristo, que está no livro de Apocalipse, versículo 8, verso 2. E também fala das 7 pragas, né? Que Deus lançou 7 pragas no Egito, né? Que está no livro também que fala das 7 pragas. Lembrei agora das 7 pragas no Egito e também fala no livro de Apocalipse. Isso aqui são outras pragas, das 7 pragas que fala no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. Olha para você ver. Falando de 7, lembrei de outra 7 pragas que foram lançadas lá, né, no rei Faraó lá. E também fala de 7 pragas no livro de Apocalipse. Existem também os 7 implícitos, por exemplo, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E as 7 expressões, quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Aleluia! Você sabia que também o número 666, que é o número da besta, é a tentativa frustrada do anticristo atingir o número 7? Como o anticristo ele não pode superar Deus, né? Como Satanás não pode superar Deus, o anticristo não pode superar Deus, mas ele tenta imitar Deus. Ele criou esse número 666, né? Como uma tentativa frustrada, porque ele queria atingir o número 7, mas o número 7 não pode ser atingido, que é o número da perfeição, que é o número do Deus Todo-Poderoso, que é o número da infinita misericórdia do Senhor, da Trindade, do Deus triuno, né? De Deus triuno e do homem trino também. Olha que interessante. No Apocalipse também, estou terminando e já vou orar pela tua vida. No Apocalipse, o cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Quando fala do cordeiro em Apocalipse, refere-se ao cordeiro de 7 chifres e 7 olhos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 7. E 7 reis são representados por 7 cabeças em Apocalipse. E capítulo 17, versículo 9. Olha para você ver, gente, que coisa maravilhosa, quanta curiosidade para você que não sabia do significado do número 7, como diz na palavra de Deus, o número 7, ele significa a plenitude de Deus, a sua plenitude, a sua graça, o seu amor pela humanidade, né, para resgatar o poder de Deus. Quando Deus quer punir alguém, que puniu com 7 pragas no Egito, 7 anos com o rei Nabucodonosor, né, como animal, enfim, o povo ficou 70 anos, né, sendo escravizados, até serem libertos para conseguir caminhar para a terra prometida. Então o número 7, ele é um número de poder, ele é um número de comunicação de Deus, ele é um número de recado de Deus. Quando Deus quer dar recado para alguém, ele deu recado. Ele é o número 7, porque é o número de Deus quando ele quer mencionar alguém, quando ele quer escolher alguém. Você vê que foram 7 pessoas salvas na arca de Noé e Deus destruiu todo o resto do mundo. Então tem poder nesse número 7, tem um poder muito grande, tem uma bênção muito grande, tem um mistério também muito grande no número 7, no livro de Apocalipse, que fala dos 7 selos, né? Que fala das 7 igrejas, Esmirna e todas as outras igrejas no livro de Apocalipse. Tantas outras curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia, e que esse vídeo foi um vídeo de aprendizado para você, para a glória de Deus. Quantos gostaram desse vídeo, dessa live esclarecedora, dessa live de aprendizado sobre o número 7, que a missionária ficou de trazer? A missionária pesquisou bastante para trazer para vocês um aprendizado, um conhecimento novo, que eu tenho certeza que não tem nenhum vídeo específico falando sobre todas essas coisas, sobre todos esses conhecimentos, sobre todas essas curiosidades abençoadas a respeito do número 7. Lembrando que a nossa semana começa a partir de sábado, a partir do número 7, né? O número 7, sábado, é um dia sagrado, é um dia abençoado. 7, no sábado, Jesus curou 7 pessoas, indo contra a lei dos judeus, porque ele era o próprio Filho de Deus, então ele podia fazer qualquer coisa. Ele queria quebrar o tabu dos judeus ortodoxos, daqueles que eram mais assim, como que eu posso dizer, mais rígidos, né? Então, olha quanta coisa maravilhosa que nós aprendemos nessa live.
Quantos entenderam, quantos gostaram? Aperta bastante seu coraçãozinho aí, para a glória de Deus. Vamos orar? Olha só, deu 40 minutos de vídeo, glória a Deus, aleluia, mas para o seu aprendizado. Esse é o significado, por isso que Deus falou para fazer a campanha no mês 7, por isso que Deus falou que esse número 7 no meu coração era um número poderoso, era um número de bênção, era um número de aviso, de notícia boa de Deus chegando, porque quando Deus avisou, quando Deus avisou 7 vacas magras, 7 vacas gordas, estava avisando que viria 7 anos de miséria e 7 anos de fartura na terra. Então fica ligado aí nos avisos de Deus, porque Deus ele avisa, Deus ele comunica conosco através da sua palavra, através das bênçãos do Senhor que traz esse número 7. É um número abençoado, é um número que nos ensina, é um número que Deus usou para punir, é um número que Deus usou para salvar a humanidade, resgatando somente Noé e 7 pessoas. Olha que tanta coisa interessante nós aprendemos aqui. Jesus curou 7 pessoas no Novo Testamento. E tantas outras coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pegue sua garrafa com água. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido e Pai amado, eu quero agradecer e finalizar essa campanha abençoadora que foi do mês 7, que nós encerramos hoje. Hoje é o último dia do mês 7 e nós encerramos essa campanha com essa live maravilhosa de aprendizado, de conhecimento acerca do número 7 na Bíblia. Deus, eu abençoo a todos que participaram, que escutaram, que a todos que ainda vão assistir esse vídeo. Deus, eu consagro essa garrafa de água que todos estão segurando nas mãos e determino como ato de fé que quem beber seja abençoado, seja curado, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Receba bênçãos sob medida, 70 vezes 7, 100 vezes mais. Aleluia, para a glória de Deus, sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba desta água e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se você gostou do vídeo, compartilha, porque esse vídeo é um vídeo muito interessante. É um vídeo que a missionária pesquisou bastante. É um vídeo que explica sobre o número 7, curiosidades que você nem sabia, nem eu sabia sobre o número 7. Então compartilha com mais pessoas esse vídeo, que é um vídeo de conhecimento, vai agregar conhecimento na vida de alguém, vai ensinar alguém sobre o número 7, coisas que eu e você não sabíamos, mas que tudo está na palavra de Deus. É um número de plenitude, de poder, de força, de bênção, de correção, de punição. É um número de aviso quando Deus quer avisar, como Deus avisou. É um número perfeito, da perfeição, que até Satanás, o anticristo, tentou imitar com 666, porque ele queria atingir, frustrado, queria atingir o número 7, mas não podia, porque o número 7 já é do Todo-Poderoso. O número 7 foi o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que nós estamos vivos aqui hoje, que nós podemos estar aqui hoje, escutando essa palavra, aprendendo da Bíblia, aprendendo do Evangelho e aprendendo mais sobre o número 7. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pegue sua mão direita e coloque sua mão direita sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, recebe um abraço da missionária Poliana no seu coração. Fique à vontade para você participar mais vezes quando você quiser. E você que não é inscrito no canal do YouTube, pessoal, procura aí, Missionária Poliana, o Evangelho de Cristo. Se você está me vendo por esse vídeo no canal do YouTube, aqui embaixo tem um botão vermelho de se inscrever. Aperta esse botãozão vermelho aí, se inscreve no canal e aperta o sininho e marca todas as notificações. Não vai te custar nada mesmo, você só vai usar o seu dedo para apertar o botão. Então já se inscreve no canal para você ser abençoado e abençoada pela palavra, pelo conhecimento, pelo Evangelho, pelas orações, pelas campanhas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Orem pela minha vida, a missionária precisa de orações e fiquem todos na paz de Deus, tenham todos um bom final de semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.